Saudações a todos. Continuando então o estudo que estamos fazendo de um dos capítulos do livro Ação e Reação, em que estamos vendo aqui um drama familiar, né, de um marido que foge ali às responsabilidades, desejando inclusive tirar a vida da esposa para que continuasse junto às filhinhas, num processo de desquite, como se dava na época. E estamos vendo agora as explicações voltando ao passado, né? Porque ali o Hilário, o André Luiz ficaram ali com muitos questionamentos em relação a tudo que eles viram, perceberam. E o Silas, ali o espírito orientador, que está coordenando toda essa tarefa, ele está esclarecendo, né? E nós vimos então que a pergunta, que foi a última coisa que nós vimos, é perguntado se a Marcela conseguirá a sustentação do lar, né? Como uma mulher com 3 filhos, nos lembrando que isso tem um bom tempo, essa situação, né? E o Silas responde: é o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo mais uma vez faliu nos contratos assumidos. Veja, eles usam até o termo contrato. Porque é um contrato. Quando você assume uma responsabilidade do lado de lá, você assina um contrato, né? Você se determina a cumprir aquilo que foi programado, visando o melhor, visando o que é ideal para o progresso da sua encarnação. Evidentemente, trazendo novamente que temos o livre-arbítrio e podemos adiar essas situações, mas estamos percebendo que sempre que adiamos, estamos mais enredados, né? Estamos percebendo claramente. E a resposta foi, né? É o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa, insistiu meu colega, porque eles responderam, é o que esperamos, né? Ele não disse ela conseguirá. Então ele diz, será que não seria correto dizermos que ela vai conseguir? Olhem a resposta. Quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Silas sorrindo. Marcela é senhora de si e com a deserção do esposo é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência, mas se resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito e o deu, porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Entendemos bem? Possíveis falhas nesta questão, né, de sentir-se abandonada e não com força suficiente para tocar ali com dignidade aquele lar, trazendo aos filhos, levando os filhos a crescerem para o bem, como é o programado, como é o esperado em todas as famílias. Se por acaso ela falsear nesse sentido, e o Deus terá responsabilidade também, ela também terá, né? Mas nós vimos, será atenuada. Terá responsabilidade, porque somos responsáveis por todos os nossos atos, né? E temos que estar preparados para todas as provas. E ela encarnou sabendo que a situação não era fácil, né? As possibilidades sempre existem. Mas, e o Deus, se ela falhar, e o Deus terá mais responsabilidades ainda. Continuando. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes.
Hilário meditou, meditou e disse em seguida: imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Figuremo-los terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com Ildeu, retardado, impenitente, devedor. Se a esposa e os filhos, então definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará Ildeu o montante das dívidas em que se agrava? Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque nós sabemos que enquanto nós estivermos ligados pelos sentimentos doentios, estaremos resgatando juntos. Mas digamos que os laços se desfaçam, mantenha-se apenas o laço afetivo, mas com o distanciamento do progresso, porque nós sabemos que o progresso nos distancia dos que ficam lá para trás. Então, digamos que esse grupo, que são os 3 filhinhos e a Marcela, passem, a partir dessa situação de lutas que enfrentarão, a crescerem, vencendo ali as dificuldades e a caminharem. E o Deu continua ali preso naquele pântano a que ele se atirou. Esse distanciamento se dá, é o distanciamento de padrão vibratório. Partindo do coração deles, vibração amorosa por aquele que ficou à retaguarda, esse distanciamento de padrão vibratório se dá, né? Então, como que ficaria? Não vou me adiantar, vamos lendo. Silas estampou significativo gesto facial e explicou: embora estejamos todos uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo, mergulhado na terra, vê-los-á Ildeu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito, de vez que, ferindo os outros na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Então vamos entender bem essa situação. É muito, muito importante. Vamos entender. Nós sabemos que 2 laços nos unem uns aos outros: laços afetivos e laços de desafeto. Laços de afeto enobrecido, né? Em que as pessoas se buscam para crescerem juntas. E laços de desafetos que precisam ser desapertados e apertados afetivamente. No convívio vão surgindo sentimentos aos poucos, na medida em que nos dedicamos, na medida em que envolvemos o outro. Das encarnações favorecem a gratidão, a admiração, e aquele sentimento horroroso lá de trás vai se atenuando e diluindo. Esses 2 laços nos atraem, né? As provas se dão muito frequentemente nesses laços de desafetos para os quais somos atraídos, porque os desafetos se atrairão sempre, e muitas vezes na composição de alguns do lar, né? Não são todos que estão ali no lar, na parentela, que são
situações mais difíceis, né? O lar é constituído por espíritos afins e também aproveitado para aquelas situações em que aquele grupo precisa reerguer aquele que deixamos para trás, por exemplo, ou dar oportunidade para aquele alguém tão difícil, mas que queremos tê-lo ali junto a nós para ajudá-lo a crescer. São as mais variadas situações. Mas aqui o que ele está dizendo é que esse grupo, crescendo, eles não precisariam mais de determinadas encarnações junto a Ildeu. Porque não teriam sentimento nenhum para ser ajustado com ele. O perdão já foi dado lá atrás, caminharam livremente no caminho do crescimento, então não há nada que necessariamente os ligue, né? Obrigatoriamente os ligue. Então, como que fica o reajuste, a quitação de débitos de Ildeu, ou de todo aquele que criou situações? Na mente dele, como nós vimos, ele vai carregar, até que ele esteja quite com a consciência, ele vai carregar essa lembrança. Quando está encarnado é uma lembrança intuitiva, né? No plano espiritual, aquela lembrança mais forte, mas vendo sempre a eles sofredores abandonados, como ele fez, né? E ele vai quitar junto de outras pessoas com dramas semelhantes, porque nós temos muitas ligações com as quais temos que nos ajustar. Então, outros estarão ali no lugar da Marcela, dos filhos, e ele vai ter a oportunidade de encarnações, onde será testado novamente nas responsabilidades, na fidelidade, no devotamento ao lar, não achando que cuidar de uma família é um peso, porque essa inquietude toda de querer buscar a felicidade aqui e ali é quando falta a responsabilidade de sentir que o casamento é uma bênção, constituir uma família é uma bênção e não um peso, né? Mas muitos sentem assim, aí vão batendo de porta em porta, né? E cada vez mais desatinos. Bom, desculpem, vamos lá. Vamos ver aqui, estamos terminando o capítulo. Então foi dito, né? De vez que ferindo os outros na essência, estamos ferindo a obra de Deus, em cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que, em lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Deus meu, clamou Hilário triste, quanto tempo então para uma empresa destas? E quanta dificuldade para o reencontro, se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-nos confundidos para orar e pensar. O capítulo termina aqui, mas continua no próximo capítulo essa situação
trazendo alguns apontamentos de Ildeu, desta família, não é? Eu acho que vale a pena continuarmos. O capítulo seguinte chama-se Anotações Oportunas, capítulo 15. Os problemas do lar de Ildeu ofereciam-nos ensanchas a preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão em companhia do assistente, valíamos-nos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentosas questões que nos esfervilhavam a mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando: meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Nosso amigo sorriu e obtemperou. O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Foi uma pena, porque Freud foi assim de uma importância ímpar, né? Com ele é que começaram os estudos da psique, né? Então, o que tinha até então estava muito, muito aquém. Ele descortinou um caminho. A dificuldade dele foi que, muitas vezes, o excesso de... dizem que não é excesso de conhecimento, porque o excesso de conhecimento nos leva a Deus, né? Mas há quem diga, Einstein disse, né? Disse que pouca ciência afasta de Deus, né? Muita ciência aproxima de Deus. O fato é que ele, produto da época, temos que lembrar sempre, muitas vezes espíritos bem preparados, né? Mas acabam se tornando produto da época, produto da mentalidade da época em que viveu. Então, dentro desse processo materialista, ele acaba ali não adentrando na reencarnação. E é interessante porque provavelmente nos seus estudos, e não há como, né? Sempre tem ali os sinais, as recordações, que não dá para jogarmos tudo para gestação, não é? Mas às vezes a relutância, a resistência é muito grande, né? Mas aqui está sendo dito que ele, infelizmente, né? Ele não abriu a porta aos estudos da lei da reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico rigidamente considerado, imobilizando-se, por isso, nas zonas obscuras da inconsciência. Ele jogou tudo para o campo da inconsciência, né? Em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcelo e Roberto não poderiam trair na condição de mãe e filho as simpatias carreadas do pretérito ao presente, tanto quanto o Ildeu. Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial, afinidade com dívidas exigindo resgate. Então, tanto o complexo de Édipo como o de Eletra, né? Na verdade, as raízes, a matriz de tudo isso está no passado do espírito. Então, é muito comum essa ligação muito afetiva das filhas com o pai. Já dá para nós compreendermos, né? Eu acho que tudo que vimos até agora dá para compreendermos essas ligações afetivas, dá para nós compreendermos mãe que tem ciúme da filha em relação ao pai,
pai que tem ciúme do filho em relação à mãe, né? É o passado ainda, né? É o passado ainda presente nesse inconsciente que tanto estudou Freud, né? E nos trouxe ali aquilo que fica naquele porão, né? Que nós reencarnacionistas sabemos, né? Que é um porão muito fundo, porque não se trata apenas ali de questões de gestação, né? Vai muito, muito além. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. De fato, Freud atribuiu ali, talvez de uma forma exagerada, tudo à libido, né? Mas também talvez sem conhecer as profundezas dessa energia sexual que move o mundo. E a energia sexual, ela não se traduz apenas nas práticas sexuais conhecidas, né? A energia sexual é um impulso criador. Ele se manifesta na arte de criar uma vida orgânica, ele se manifesta na arte de um trabalho no bem. Então, isso são estudos profundos, né? Que essa doutrina nos traz para compreendermos o que seja essa força, essa energia que move, que nos move. E Freud esteve perto de tudo isso, dentro dos seus entendimentos da época, né? E vendo ali os dramas, né, que se vivia, e muito por conta dos traumas, das castrações, então ele acabou percebendo ali muitas situações dentro da sexualidade e acabou trazendo ali as suas compreensões nesse sentido. Mas o tempo se esvai, continuamos então o nosso estudo. Que fiquemos em paz. Olá! Espero que todos se encontrem bem e em paz. Tomando então por base o livro Primícias do Reino, pelo médium Divaldo Franco, Espírito Amélia Rodrigues. Hoje nós iremos falar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito do capítulo intitulado Prólogo, onde Amélia Rodrigues nos traz a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 20 e 24, uma passagem muito conhecida. Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amélia começa, então, esse capítulo com a seguinte frase: nesse vigoroso e expressivo diálogo, defrontando-se dois reinos em litígio, o material e o espiritual. Então, tínhamos ali o reino, a posse de Roma, né? O Império Romano, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Aquela questão da dominação, do poder, daquela coisa grandiosa, né? Imposta, marcante, onde todos tinham que, né? Reconhecer o domínio de Roma, né? Era pela dor, ela pela espada, foi um reino conquistado, né? Semeando o terror, o ódio, a violência, a truculência. Então, dois reinos que tinham finalidades bem definidas e diferentes, né? Roteiros completamente, caminhos
muito distintos. Jesus era o príncipe de outro reino, aquele reino de paz e justiça, onde a sabedoria sublima as aspirações. Imenso reino além da terra, cujos alicerces, entretanto, se consubstanciam na argamassa da terra. Lendo esse trecho, que é a primeira parte do prólogo, eu me lembrei do livro Boa Nova. Em Boa Nova, nós temos aqui, que eu trouxe para a nossa reflexão, o capítulo 3, e o capítulo 4. Então, para aqueles que quiserem ler, recomendo fortemente a leitura. Um livro maravilhoso, né? Boa Nova, através da mediunidade do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. Então, o capítulo 3, Humberto de Campos nos traz as primeiras pregações. E antes disso, há um encontro de Jesus no templo. Ele estava nas adjacências do templo com Hanã, que era um dos sacerdotes. Eu trouxe o diálogo para que nós possamos ver, entender qual era o padrão, o que se esperava de um reino, o que se esperava de uma dominação. Vamos ver no diálogo entre Hanã e Jesus. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modéstia nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Né? Nós sabemos, Jesus era o Messias esperado, né? Mas ainda assim as pessoas tinham uma dificuldade, porque a base, o molde, o padrão era esse reino da dor, da violência, da dominação, da imposição, da salvação, mas da salvação atrelada às coisas da terra, né? E Hanã, evidentemente, ali muito firme, né, nas escrituras, né? Para ele, que reino é esse, o Galileu? Né? Ele já fala com ironia o tempo inteiro, vocês vão perceber. Jesus responde com grande serenidade: esse reino é a obra divina no coração dos homens. É outro reino, não tem nada a ver, né? Aqui em Boa Nova está muito claro, né? Jesus veio fundar o reino de Deus nos nossos corações. Hanã responde: obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. Então, quantas vezes a gente fica ligado à matéria, ao ganho imediato, à recompensa imediata, ao poder da terra, e muitas vezes nos esquecemos que somos espíritos eternos, que da matéria que fica não levamos títulos, não levamos nada além das nossas conquistas morais. É um reino completamente diferente, onde a gente muitas vezes protela. A gente prefere o reino da terra, né? As coisas da terra, os prazeres imediatos, a fortuna, a posse, o domínio sobre o outro, né? Se não temos ali como dominar uma nação, queremos dominar as nossas famílias, queremos dominar as pessoas que trabalham conosco, que a nossa vontade se faça, que o que estamos falando prevaleça, que ninguém nos contrarie, né? O nosso orgulho. Por quê? A gente tem esse padrão da imposição. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas
para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Sempre pensamos em quem? Quem são os nossos aliados nesse exército? Aonde está o dinheiro? Quem está nos bancando? Quem está nos patrocinando? Foi isso que ele disse. Imagina. E quem é que vai fazer isso com você? Né? E olha a resposta de Jesus. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, os trabalhadores, os cristãos, esses sim, quando estão com seus corações cheios de boa vontade, de energia, de vontade sincera, nada é contra o trabalhador fiel. Então, quando o mestre fala da moeda, né, dá a César o que é de César, dê ao reino da terra o que é da terra, cumpra a sua obrigação da terra. Mas para Deus a oferta é outra, né? Então, mais adiante, então, Humberto de Campos fala, né, que ele foi embora, deu um sorriso profundo de desprezo e deixou Jesus. E aí sim, Jesus começava a sua busca, encontra com Pedro e André. E no capítulo 4, ainda gostaria de destacar o seguinte, o capítulo 4 é a família Zebedeu. Então, no momento que Jesus encontra com João e Tiago, tem aquela passagem onde a mãe pede, né, para que os filhos, um se sente à direita, outro à esquerda. E ela volta para casa e conversa com Zebedeu, que é o marido, sobre suas inquietações desse reino. Eles esperavam o reino, mas eles achavam que Jesus seria um príncipe num cavalo, né? E que ali os seus filhos seriam ali os seus soldados fiéis. E Jesus esclarece, né, para Zebedeu o que era, né, o reino de Deus. E aí Zebedeu fala com muito respeito: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Então, Zebedeu entende, né? É a paz, é o amor. Jesus não veio trazer a violência que reina na terra. Jesus veio nos ensinar a amar. E Jesus ainda fala para Zebedeu: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Então, são dois reinos muito distintos, muito diferentes, como ressalta Amélia Rodrigues no prólogo, né? Onde ela fala. Então, os reinos material e o espiritual. Qual que nós estamos buscando? Evidentemente, estamos encarnados, temos que nos desenvolver, prover, né, a nossa subsistência, trabalhar, mas precisamos ser diligentes e na implementação do reino de Deus em nós e contribuir, né? Ser de fato aquelas mãos, aqueles braços, os corações sinceros que Jesus falou, que os trabalhadores chegariam de toda parte. Então, Amélia começa aqui, no outro ponto do capítulo, algo que eu gostaria de falar porque é muito atual.
ela traz para para os dias de hoje, para o homem de hoje. No momento em que o homem, apesar de todas as conquistas que lhe enriquecem o parque das experiências, parece desumanizar-se, em que a volúpia da velocidade avassala todos os empreendimentos e as estatísticas apresentam índices surpreendentes nos seus diversos aspectos, com a aflição que campeia em frene, sem mãos que lhe estanquem as lágrimas ou corações que se transformem em conchas vivas. Desejamos, respeitosamente, testemunhar reconhecimento e afeição às células espíritas cristãs, que se espalham fraternalmente, abrindo suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a égide excelsa do Consolador. Então, no momento em que vivemos esses testemunhos, onde estamos sempre com pressa, essa agitação que estamos vivendo, esses dias cheios, onde não temos mais tempo sequer para refletir de tantas tarefas, estamos muito atarefados, estamos correndo o tempo inteiro, muitas vezes sem saber o porquê, sendo engolidos por isso. Precisamos parar e refletir se está valendo a pena. O que estamos fazendo com a nossa encarnação? Se estamos com os nossos corações voltados, então, à obra de Deus, ou se estamos apenas querendo conquistar, muito mais próximos do reino material? Qual é a nossa busca? Há mais de 2000 anos, Jesus falou, declarou. Será que o reino de Deus está realmente implantado em nossos corações? Estamos a caminho, sem sombra de dúvida. E por estarmos a caminho, sejamos firmes, conscientes do nosso papel. E aqui ela destaca a questão dos centros, das casas que vão dar o apoio a todas essas pessoas que chegam. Tantos estão chegando, temos notado isso. Tantos corações aflitos em buscas, tantos esperando por uma resposta, querendo entender, querendo, que tem sede, mas não sabem nem do que. E chegam todos os dias às portas das casas espíritas, né? Tem que estar abertas para a dor, para o acolhimento, porque são muitas pessoas em desespero, como a Amélia Rodrigues destaca aqui, né? Dor e desespero. Vamos oferecer a esperança, vamos trabalhar com amor. Células que instruem, esclarecem, albergam, consolam, alimentam, iluminam, sustentam e encorajam os espíritos atormentados, vítimas de si mesmos, do medo ou das neuroses da difícil classificação. Células às quais alguns sirineus ofertam com a própria vida as primícias daquele reino que virá, tendo em vista o atual declínio de César, conquanto o brilho das suas últimas luzes. Reino cujas fundações há 2000 anos ele veio lançar no sofrido solo moral do planeta. Então, é aquilo, tantas vezes vemos relatos, testemunhos de pessoas que passam uma vida se dedicando ali a amealhar, né? Dizendo, inclusive, estou guardando para os meus, estou sendo prevenido, né? E conquista tantas coisas, mas sempre tem um vazio tão grande, a pessoa busca, tem, compra, nada preenche, né? Nada preenche a não ser Jesus, a não ser o Evangelho. Então, o papel do cristão é justamente esse, né? Da caridade, de ajudar, de parar para ouvir, de olhar nos olhos. Então, dentro do trabalho que a gente tem essa sensibilidade
de olhar nos olhos, de perceber a pessoa muitas vezes ali gritando por ajuda, né? E às vezes a gente pergunta, tá tudo bem? E a pessoa vira e fala, tá. Mas a gente percebe, né? Se a gente estiver em sintonia, concentrado no trabalho, a gente percebe que não tá tudo bem. E não precisa ser dentro exatamente do centro. Quantas vezes, né? Na rua, no nosso trabalho, na nossa família, alguém tá ali desesperado pedindo socorro. E a gente não consegue perceber. Então, que a gente tenha a sensibilidade de perceber, encontrar as palavras certas, para ajudar, para acolher, para que a pessoa se abra, né? E a gente encontra ali o caminho, a brecha para ajudar, para direcionar para uma casa, né? Para direcionar para o centro, trazer essas pessoas para a casa de Fabiano, que é a casa onde estamos, buscar orientação, o tratamento com os passes, né? As sessões. Quanta ajuda podemos dar através dessa iniciativa, ser um instrumento, uma ponte. Pensando nesses lutadores estoicos, cristãos da última hora, naqueles sofredores que o vendaval colhe e esfacela a cada instante, e naqueles outros ainda não vencidos, encorajamo-nos a alinhavar alguns pensamentos, estudos e evocações dos ditos do Senhor e das personagens que participam da sua mensagem, em despretensioso convite para retorno às coisas simples, belas e profundas do Evangelho, hoje escassamente divulgadas, controvertidas, propositalmente ignoradas, violentamente combatidas. Então aí a Amélia faz a introdução do porquê da obra, né? Essa obra maravilhosa dela, que traz esses relatos, as passagens de Jesus na Terra. A falta de bálsamo evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. No justo instante em que o cientificismo enregela os corações e comanda as mentes com vigor inusitado, a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos podem ser comparados a orvalho balsâmicos depositados sobre pústula, né, sobre feridas em ardência cruel. Há incontáveis portas de serviço esperando por nós. Nestes dias de cultura e abastança, pululam também a miséria física e moral, aguardando socorro. É muito a fazer. Então, que a gente reflita sobre esses dois reinos, que a gente reflita principalmente sobre o reino de Deus. Vamos refletir, vamos trabalhar, vamos ter esse olhar mais para a parte espiritual do que para a parte material, nos alimentando, nos fortalecendo, para que sejamos instrumentos de amor e de fortalecimento de tantos outros que estão ao nosso redor. Boas reflexões, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.